Estamos começando mais um programa Som do Monte. Que alegria entrar na sua casa para mais um programa. Que alegria estar com você nesse dia tão especial. Você que está no canal do YouTube da TV Canção Nova, eu já convido você a compartilhar este link com mais pessoas, tá bom? Compartilhe este link porque Deus vai falar muito conosco no dia de hoje. Já vai pegando o seu livro, hoje nós vamos usar o livro Forja, de José Maria Escrivá. Você que tem, já pega ele. Você que ainda não tem, Loja Mensageiros ou Loja Canção Nova, e você adquirir essa bênção, tá bom? Estamos na página 62. Página 62. Parágrafo 138. Diz assim: Jesus é um modelo. Imitemo-lo. Imitemo-lo servindo a Santa Igreja e todas as almas. Isso é muito importante. Jesus é um modelo. Isso é importante ser dito porque muitas vezes nós vemos que as pessoas se decepcionam. Se decepcionam com este, se decepcionam com aquele. Então, às vezes, você se decepciona porque tal pessoa dentro da igreja te deu um contratestemunho, tal pessoa dentro da igreja não falou o que deveria falar, não agiu como deveria agir, e às vezes você se magoa, você se entristece e você chega a dizer assim: ah, mas não está sendo um modelo para mim. Ora, você tem que entender que o nosso modelo é Cristo. Você tem que entender que a gente tem que imitar a Cristo. Outras vezes nós vemos pessoas dizendo assim: ah, mas fulano de tal não faz. Na palavra de Deus está que nós devemos seguir, que nós devemos fazer, mas fulano de tal não faz. Ei, mas o nosso modelo não é fulano de tal. O nosso modelo é Jesus. Então coloca isso no teu coração. Nós imitamos Jesus. O que é um cristão? A palavra já diz, cristão. Nós seguimos Cristo. Então você não segue pessoas. Você não segue Frei Gilson. Você não segue padres, você não segue bispos, você não segue papa, você não segue. Nós não seguimos santos, nós seguimos Cristo. O nosso modelo é Cristo, aquele que a gente imita é Cristo. O que são os santos? Os santos são aqueles que imitaram Cristo. Você está entendendo? Os santos são aqueles que imitaram Cristo e eu sou chamado a imitar Jesus Cristo. Se Jesus perdoou seus inimigos, eu também devo perdoar. Se Jesus não mentiu, eu também não minto. Se Jesus foi justo, eu também devo ser justo. Se Jesus foi casto, eu também devo ser casto. Se Jesus foi humilde, eu também devo ser humilde. Se Jesus foi manso, eu também devo ser manso. Imitar Jesus. E aqui nós chegamos à santidade. E aqui nós chegamos ao lugar perfeito. Imitar a Cristo. Imitar a Cristo. E aí você pode me dizer, mas como imitar Jesus se Jesus é Deus? Mas aí os santos nos animam e os santos nos mostram que sim, é possível imitarmos a Jesus. Claro, com a graça dele. Claro, com a ajuda dele, mas nós podemos imitar Jesus. Então eu digo para você, imite Jesus, imite Jesus. Uma pergunta muito boa que você pode se fazer: o que Jesus faria nessa situação? Jesus escutaria essa música? Jesus dançaria essa dança? Jesus frequentaria este lugar? O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus falaria para essa pessoa? Como Jesus agiria? Meus irmãos, nosso modelo é Cristo.
como que Jesus age no meio das perseguições, como que Jesus age no meio das afrontas. Por exemplo, no meio das perseguições nós vemos Jesus em silêncio, no meio das acusações nós vemos Jesus não revidando ofensa. Esse é o nosso mestre, esse é o nosso modelo. Portanto, José Maria Escrivá está dizendo, Jesus é o modelo, imitemo-lo. Ele é o homem perfeito, ele é aquele que a gente deve seguir. Imitemo-lo servindo a igreja santa. Então, imite Jesus servindo a igreja santa. Ao contemplares a cena da encarnação, reforça na tua alma a decisão da humildade prática. Olha que ele se abaixou, assumindo a nossa pobre natureza. Por isso, em cada dia tens de reagir imediatamente, com a graça de Deus, aceitando, querendo as humilhações que o Senhor te deparar. Uma realidade muito importante para a nossa vida espiritual, minha gente, é a humildade. Nós precisamos trabalhar muito isso em nós. Humildade. Porque o orgulho é diabólico. Foi o orgulho que fez Lúcifer cair do céu. Foi o orgulho que fez Adão e Eva serem expulsos do paraíso. E é o orgulho que continua fazendo com que a gente se perda. O orgulho é terrível. E olha que conselho precioso de José Maria Escrivá. Contempla a encarnação, contempla o presépio, contempla a encarnação. Porque, gente, o que é a encarnação? Veja, o que nós vemos na batalha no céu? Nós vemos um anjo que quer ser Deus. Quem como Deus, diz Miguel? Quem como Deus? Então, olha o absurdo. Nós vemos um anjo que quer ser Deus. Ninguém como Deus. Então veja, como é que a criatura, porque o anjo é uma criatura, como é que a criatura quer ser igual ao Criador? Não, não tem como. Isso é um ataque de orgulho terrível. E todo ataque de orgulho quer fazer a pessoa subir, quer fazer a criatura subir. Mas na verdade faz com que ela seja derrubada, faz com que ela seja destronada. Porque ninguém como Deus. Então à medida que o anjo quis subir, na verdade ele caiu. Na verdade, ele caiu. A mesma coisa acontece com Adão e Eva. No dia em que vocês comerem desse fruto, diz a serpente, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal, vocês se tornarão como deuses. E essa palavra fez com que Adão e Eva quisessem subir, serem como deuses. Mas lembre-se, a criatura querendo subir, ela acaba sendo destronada. Ela acaba caindo. Olha o processo da encarnação. O que é a encarnação? A encarnação é quando Jesus assume nossa carne. É quando Jesus, sendo Deus, assume a nossa natureza humana. Sem deixar de ser Deus, ele assume a nossa pobre carne. Veja, a nossa carne humana que não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. A nossa carne humana frágil, que sente fome e sente cansaço. Jesus, então, sendo Deus, ele diz isso Filipenses, ele se esvaziou, ele desceu, ele se humilhou, se rebaixou e se fez um de nós. Então, olha como é o processo. Enquanto um anjo quer ser igual a Deus, Deus se faz menor que um anjo. Enquanto o ser humano quer ser igual a Deus, Deus se faz igual a um ser humano mortal.
olhemos a encarnação. A encarnação é a grande humildade de Deus. Ver Jesus encarnado, veja, aqui atrás de mim nós temos uma imagem de Jesus encarnado, ou seja, esse Jesus que um dia pisou na nossa terra, que começou a conversar com a gente, ali ele está conversando com a samaritana. Esse Jesus encarnado é um grande gesto de humildade. E depois ele chega aí até mais longe ainda, quando ele se faz pão. Se já se fazer homem é uma grande humildade, imagina, meus queridos, se fazer pão. Porque se fazendo pão, Jesus ele se humilha muito mais. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Gente, o nosso Deus é humilde. O nosso Deus é humilde. Portanto, para que sejamos humildes, é preciso que nós meditemos a encarnação. Medita a encarnação. Medita esse menino pobre. Medita esse menino humilde. Medita esse Deus que se fez homem. Medita esse Deus que assumiu a nossa humanidade. Meditemos, 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 meditemos. E tiremos do nosso coração todo excesso de orgulho. Tiremos do nosso coração todo o desejo de ser grande, todo o desejo de ser o primeiro, todo o desejo de ser o maior. Ao contemplares a cena da encarnação, reforça na tua alma a decisão da humildade prática. E veja, eu preciso ser humilde na prática. Não adianta eu ter pensamentos de humildade, mas na prática sou orgulhoso. Na prática me acho melhor. Na prática acho que estou sendo injustiçado. Na prática eu não sou humilde. Sejamos humildes na prática, porque Jesus foi humilde na prática. Jesus não só falou, eu sou humilde, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não, Jesus falou e fez. Jesus era humilde. Olha que ele se abaixou. Assumindo a nossa pobre natureza, ele se abaixou. Nunca queira se elevar, porque ele se abaixou. Por isso, em cada dia, tens de reagir imediatamente com a graça de Deus, aceitando, querendo as humilhações que o Senhor te deparar. Veja, na nossa vida nós vamos passar por humilhações, aceitemos. É claro que não é fácil aceitar as humilhações. Mas a gente precisa aceitar as humilhações. Jesus foi humilhado desde quando criança, quando nasceu onde os animais comem. Isso é uma humilhação. Mas Jesus foi humilhado diversas vezes na vida. Jesus foi humilhado diversas vezes na vida. Jesus foi humilhado diversas vezes pelos fariseus, pelos saduceus, pelos judeus. Diversas vezes questionado, diversas vezes injustiçado, diversas vezes humilhado. Diversas vezes o evangelho fala que tentaram tacar pedras nele, diversas vezes disseram que tentaram jogar ele do precipício. Meu irmão e minha irmã, o nosso Deus é humilde, aceitou as humilhações, até chegar à morte, uma morte de cruz, uma morte humilhante. Ei, que morte humilhante, que morte humilhante. Nu numa cruz. Sem direito à defesa, sem direito à voz, sem ter feito nada de errado, humilhado, o nosso Deus humilhado, desde o presépio até a cruz, humilhado, mas nunca se esqueça, aquele que quer ser grande vai ser destronado. Os orgulhosos serão destronados, mas os humildes serão exaltados. Qual é a beleza da humildade? A beleza da humildade é que quem é humilde depois cresce. Jesus falou que João Batista era um dos maiores
profetas que já existiram, mas ninguém foi tão humilde quanto João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. A Virgem Maria, mais humilde serva do Senhor, foi elevada ao céu em corpo e alma, ou seja, se rebaixou tanto que foi exaltada. Os santos, e claro, Jesus Cristo, foi tão humilhado, foi tão humilhado, foi tão humilhado, mas depois a palavra vai dizer que ele foi exaltado e que não há um nome que está acima do nome dele. Que ele está acima de todos, está acima de todos os poderes, está acima de todas as potestades, e todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus é o Senhor. Humildade. 140. Vive a vida cristã com naturalidade. Insisto. Dá a conhecer Cristo na tua conduta, tal como um espelho normal reproduz a imagem sem deformá-la, sem fazer caricatura. Se fores normal com este espelho, refletirás a vida de Cristo e a mostrarás aos outros. Viva a sua vida cristã com naturalidade. Que importante isso. A gente não pode viver uma vida forçada. Eu não posso aqui fingir para você que eu sou cristão, fingir para você que eu sou de Deus, porque, gente, isso cansa. Isso cansa. E uma hora a máscara cai. Então, se você viver de máscaras, uma hora a máscara cai. Então, a vida cristã não pode ser um peso, não pode ser um fardo, não pode ser uma máscara que eu coloco e agora eu digo, agora eu sou cristão. Repito, isso cansa. Máscaras cansam. Pose cansa. Se eu te falar agora para você fazer uma pose e ficar parado nessa pose, você não vai aguentar por muito tempo, porque pose cansa. Máscara cansa. Que nem você, mulher, coloca uma maquiagem, chega uma hora que a maquiagem cansa. Nós temos que viver na naturalidade. Olha José Maria Escrivá dizendo, vive a vida cristã com naturalidade, vive a vida cristã com naturalidade, ou seja, a vida cristã é a sua vida. Você não está forçando nada, você não está mentindo para ninguém, simplesmente sou eu. Então quando as pessoas se depararem com você, elas têm que se deparar com um cristão. Que não está forçando nada, que não está forçando a barra, que não está inventando, que não está fazendo um teatro. Então nós não somos aqueles que fazemos um teatro. Você entendeu? Não estamos fazendo um teatro. Porque talvez muitas pessoas o fazem. Lembra que Jesus ele criticava muito os fariseus, vocês são hipócritas, na frente dos outros vocês são uma coisa, mas fora vocês são outra. Ou seja, na frente das pessoas faziam teatro, mas por trás eram grandes pecadores, viviam uma vida má. É preciso que a gente viva uma vida com naturalidade, onde nós não somos duas caras. Ou seja, eu não posso ser cristão na frente das pessoas e fora do alcance das pessoas eu sou um pagão. Não. Eu tenho que ser cristão fora do alcance dos olhares das pessoas e tenho que ser cristão quando elas me veem. Mas que isso seja um processo natural. José Maria Escrivá está dizendo que a tua conduta dá a conhecer Cristo na tua conduta. Ou seja, a minha conduta tem que revelar Cristo. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver Cristo. O jeito que você fala tem que refletir Cristo. O jeito que você olha tem que refletir Cristo. O jeito que você ama tem que refletir Cristo. O jeito que você trata as pessoas tem que refletir Cristo. Meus irmãos, temos muito a melhorar ainda, Toda pessoa que se deparar com você tem que se deparar com Cristo.
Gente, isso não é aquilo que está na carta de São Paulo? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ei, que belíssimo quando nós chegarmos a esse estágio. Talvez nem eu nem você estamos nesse estágio, mas nós precisamos ir conformando a nossa vida com a vida de Cristo. E pouco a pouco nós vamos tendo o olhar de Cristo, o pensamento de Cristo, as condutas de Cristo. Nós temos que ir nos dedicando a isso, nós temos que ir nos conformando a Cristo, para que também nós possamos dizer. Isso não deve ser só palavras de Paulo, isso também deve ser um dia a nossa palavra. Já não sou eu quem vivo. Porque se eu viver em mim, eu sou egoísta, eu sou mesquinho, eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso, eu sou prepotente, eu sou ranzinza, eu me iro com as pessoas, eu fico bravo, eu fico impaciente, eu sou isso daí, eu sou pecado, eu tenho uma tendência para o mal. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Que a tua conduta possa refletir Cristo. Que as pessoas possam ver Cristo em você. Isso é bom, hein? Isso é bonito. Mulher, que teu marido veja Cristo em você. Maridos, que tua mulher veja Cristo em você. Que os filhos vejam Cristo nos seus pais. Veja, a nossa conduta deve ser tão de Cristo tal como no espelho normal reproduz a imagem sem deformá-la, nem fazer caricatura. Ou seja, quando as pessoas olham para você, elas precisam ver Cristo e não uma imagem desfigurada de Cristo. Quantos cristãos estão revelando uma imagem desfigurada de Cristo? E é tão triste quando a pessoa olha para a criatura. Ela deveria ver um cristão, mas às vezes o que ela vê? Ela vê um cristão misturado com um pagão. E ela já não sabe mais o que é Cristo. Vivemos no mundo de hoje assim. Muitos se dizem cristãos, mas pergunta se eles se parecem com Cristo. Não se parecem. Não se parecem. São apegados aos bens da terra. São apegados aos prazeres mundanos. Não são humildes. São escravos dos seus desejos. E muitas vezes são essas pessoas que se tornam referências de cristão. Porque hoje nós vivemos uma palhaçada no mundo de hoje. Já não mais entendemos que o que revela que o outro é de Cristo é a vida. Hoje, pra gente, hoje o mundo é assim, aquele ali é muito ungido, aquele ali ele é um cristão maravilhoso, porque ele tem muito seguidor e porque ele tem muito like, e porque ele tem muito views. Então, quanto maior é o número de views, quanto maior é o número de seguidores, quanto maior é o número de likes, quanto mais ele é um cristão. Às vezes vivemos assim, no mundo assim, onde comparamos a santidade de uma pessoa pelo sucesso que ela tem, pelo número de seguidores que ela tem. Não. Nós vemos quem é cristão pela sua conduta. Então, às vezes, aquela pessoa tem um monte de seguidores, aquela pessoa tem um monte de likes, mas a conduta dela não é leal, a conduta dela não é cristã. O que mostra que eu sou de Cristo é a minha conduta. Então, o Frei Gilson não mostra que é cristão, o Frei Gilson não mostra que é de Cristo pelo número de seguidores que eu tenho. Eu mostro que eu sou de Cristo. Quem vai saber, justamente quem vai saber isso, é as pessoas que convivem comigo, é as pessoas que estão próximas a mim. É a minha conduta. Não adianta eu falar bonitinho, mas a minha conduta ser outra. Não adianta eu falar bonitinho, mas a minha conduta ser outra. E tem muita gente falando bonitinho, tem muita gente sabendo falar bem, tem muita gente que fala que é cristão, mas a conduta é outra. É outra. Acredite em condutas.
Não acredite só em meras palavras. Estamos na página 62, parágrafo 141. Se és fato, se te preocupas unicamente com a tua comodidade pessoal, se centras a existência dos outros e até a do mundo em ti mesmo, não tens o direito de chamar-te cristão, nem de considerar-te discípulo de Cristo, porque ele fixou como limite da exigência pessoal que se ofereça por cada um a própria alma a vida inteira. Veja, ser cristão não é aquele que vive preocupado só consigo mesmo. Ser cristão é sair de uma vida egoísta. Uma vida egoísta não tem nada a ver com ser cristão. E deixa eu falar para você, o mundo de hoje é um mundo individualista. O mundo de hoje é um mundo egoísta. É um mundo onde eu busco as minhas próprias comodidades, como está aqui José Maria Escrivá falando para nós. Se centras a existência, ou melhor, se te preocupas unicamente com tua comodidade pessoal. Então a gente vê o mundo se preocupando só consigo mesmo, se preocupando com o seu carrinho, se preocupando com a sua casa, se preocupando com a sua comodidade, com o seu prazer, com o seu descanso, com o seu conforto. E muitas vezes não olhamos para fora. Pensamos só em nós mesmos. Então, no nosso confortozinho, no nosso sofazinho, na nossa TV, no nosso celular, no nosso computador, no meu. E às vezes, quando está passando no farol, um pobre pede uma ajuda, fecha o vidro do carro porque não quero falar com o pobre. Vivemos num mundo extremamente egoísta. Num mundo que só pensa em si mesmo, onde que você vai parar? Isso não é ser cristão. O cristão é uma vida dedicada ao outro. O cristão é aquele que vive para o outro. Jesus já ensinou para a gente, quando ele, na última ceia, ele lava os pés dos seus discípulos e ele disse assim para nós: aprendei de mim, se vocês fizerem isso que eu estou fazendo, vocês serão felizes. Jesus estava nos ensinando na última ceia, que a alegria, que a felicidade está no servir. Está em se rebaixar para servir os outros. Sermos escravos uns dos outros, servos uns dos outros. Preste atenção. A maior ilusão que a gente cai é de que a felicidade está em me servir. Esse é o maior engano que você pode cair. A felicidade está em servir os outros. Então, o mundo te engana o seguinte: não se esqueça de você, não se esqueça de você. Só que esse não se esqueça de você é se esquecendo do outro. A palavra de Deus, ela fala para você servir ao outro, se esquecendo de si mesmo muitas vezes, para servir o outro, parar de viver para si mesmo para viver para o outro, e aí você vai ser feliz. E aí você vai ser feliz. Quando a tua vida é uma vida para o outro, quando a tua vida é uma vida para o próximo. Meu irmão e minha irmã, por favor, para de viver uma vida egoísta. Aliás, a sociedade de hoje está tão doente, está tão egoísta, que as pessoas hoje estão se casando e, por exemplo, se casam na igreja, bonitinho. Prometem lá no altar que vão ter filhos. É uma promessa. O padre pergunta, você promete ter filhos? Prometo. Só que depois não quer ter filho. É a sociedade que a gente vive hoje. E por que não quer ter filho? Ah, porque eu tenho minha faculdade. Ah, porque eu temos que viajar. Ah, porque filho dá trabalho. Ah, porque filho... Olha, vai colocando desculpa. E veja, olha o casamento egoísta. Quantos casamentos egoístas.
Eu não estou falando de um casamento onde um não pode ter filho, o outro tem dificuldade. Eu estou falando de casamentos egoístas. Os dois poderiam ter filhos, os dois estão casados, casaram para isso, mas o egoísmo não deixa, né? O egoísmo não deixa, porque só pensa na sua faculdade, só pensa no seu trabalho, só pensa no seu dinheiro, só pensa no seu descanso. E a pergunta é: para que casou? Para que casou? Para que casou? Para viver numa vida egoísta? É a mesma coisa que eu como padre. Eu me ordeno padre para quê? Eu vou celebrar minha missa para mim mesmo, eu vou viver minha vida dentro da minha casa, eu não quero saber de ninguém, eu não quero saber de nada, eu não quero saber de atender confissão, eu não quero saber de celebrar missa para o povo, eu vou viver minha vida, celebrar minha missa para mim mesmo, curtir a vida, curtir o descanso, curtir o passeio. Não, eu não me tornei padre para isso. Eu não me tornei padre para viver para mim mesmo, eu me tornei padre para você, eu me tornei padre para os outros, eu me tornei padre para ensinar, eu me tornei padre para pregar, eu me tornei padre para confessar você, eu me tornei padre para celebrar a missa para você, eu me tornei padre para administrar sacramento para você, eu me tornei padre para viver para você, não para mim mesmo. Você casou para viver para o outro. Você casou, mulher, você casou para viver para o seu marido. Marido, você casou para viver para a sua mulher. Marido e mulher, vocês casaram para viver para os filhos de vocês. Precisamos deixar essa vida egoísta, essa vida mesquinha que vai estragar a sua vida espiritual. Se centras a existência dos outros e até do mundo em ti mesmo, não tens o direito de chamar-te cristão. Se a tua vida é tão egoísta assim, você não tem o direito de te chamar cristão, nem de considerar-te discípulo de Cristo, porque ele fixou como limite da exigência pessoal que se ofereça por cada um, a própria alma, a vida inteira. Jesus, olha o Evangelho. Ele viveu para nós. Portanto, o que nós estamos aprendendo aqui? Cristão é um ser para o outro. Cristão é um ser para o outro. Saia do teu egoísmo. Amém. 142. Procura que a humildade de entendimento seja para ti um axioma. Pensa nisso devagar, e não é verdade que não se compreende como possa haver soberbos de entendimento? Bem, o explicava aquele santo doutor da igreja. É uma desordem detestável que, vendo a Deus feito criança, o homem queira continuar a parecer grande sobre a terra. É o que eu já falei, né? Um Deus que se faz criança e a gente quer ser grande. Um Deus que se faz pequeno e a gente quer ser grande. Não bate a conta não bate. A conta não bate, a conta não bate. Ei, cristão, por favor, pelo amor de Deus, a conta não bate. A gente não pode querer ser grande. Nós não somos nada. Aquele que é tudo, aquele que é o todo-poderoso, aquele que é grande se fez uma criança. Então, quando você quiser ser grande, olha para o presépio. Olhe para um Deus criança, olhe para um Deus humilde, olhe para um Deus fraco, olhe para a cruz, olhe para um Deus humilde, olhe para um Deus fraco. Fraco que eu digo, humanamente. Uma criança, um bebê, que precisa de um pai e de uma mãe para ir para qualquer lugar, precisa de um pai e de uma mãe para comer, numa cruz, desprovido. (143) Sempre que tenhas alguém ao teu lado, seja quem for, procura, sem fazer coisas estranhas, o modo de contagiar-lhe a tua alegria de ser, de viver como filho de Deus. Quando você tiver alguém do teu lado, procura contagiar essa pessoa. Sabe, nós temos encontrado pessoas tristes, nós temos encontrado pessoas depressivas, nós temos encontrado pessoas que precisam de Deus. Contagie essa pessoa. Fale de Deus para ela. Faça ela sorrir. Nós temos que ser pessoas que contagiam uns aos outros. Tem tanta gente colocando a gente para baixo. Contagie as pessoas.
Está na fila do banco, contagie. Está no ônibus, contagie. Está no seu trabalho, contagie. Então, toda e qualquer pessoa que você encontrar, contagia pessoas. Contagie, contagie, contagie. O cristão é aquele que contagia com sua alegria. 144. Grande e bela é a missão de servir que o Divino Mestre nos confiou. Por isso, este bom espírito de grande Senhor compagina-se perfeitamente com o amor pela liberdade que deve impregnar o trabalho dos cristãos. Grande e bela é a missão de servir o que o Divino Mestre nos confiou. Como é bela a missão que Deus nos confiou de servir. Olhe o Evangelho e você vai ver que Jesus pede para que a gente viva o serviço, serviço, serviço. Mais uma vez eu repito, pare de viver para si mesmo, sirva, 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 sirva o outro. Faça da sua vida um serviço, faça da sua vida uma tarefa. 145. Tu não podes tratar ninguém com falta de misericórdia, e se te parecer que determinada pessoa não é digna dessa misericórdia, tens de pensar que tu também não mereces nada. Não mereces ter sido criado, nem ser cristão, nem ser filho de Deus, nem pertencer à tua família. Meu Deus. Isso é tão importante, né? O teu irmão é digno de misericórdia. Ele pecou, ele errou, mas ele é digno de misericórdia. Ele merece uma segunda chance. Ei, todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo. Seja qualquer o erro que ele cometeu, todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo é digno de misericórdia. Agora José Maria Escrivá está dizendo, e você acha que teu irmão não merece misericórdia? Mas nem você merece misericórdia. Então, se for olhar por merecimento, eu também não mereço. Se for olhar por merecimento, você também não merece. E olha o que José Maria Escrivá fala, você não mereceu ter sido criado, você foi criado por Deus, você não mereceu isso. O que você fez para merecer ser criado? Nada. Você não merece ser cristão. Você não merece ser filho de Deus. Veja, no nosso batismo nós nos tornamos filhos de Deus. A gente mereceu isso? A gente fez alguma coisa para merecer? Não, foi um puro ato de misericórdia. A gente nem merece pertencer à tua família. Puro ato de misericórdia. Portanto, assim como Deus tem misericórdia de nós, de ter nos criado, de ter nos feito seus filhos, então que nós tenhamos misericórdia dos nossos irmãos. Não descures, 146, não descures a prática da correção fraterna, manifestação clara da virtude sobrenatural da caridade. Custa, é mais cômodo eximir-se, mais cômodo, mas não é sobrenatural, e dessas omissões terás de prestar contas a Deus. Veja, a gente não pode se descuidar da prática da correção fraterna. Nós precisamos corrigir uns aos outros. Faz muito bem quando a gente corrige um ao outro. Gente, com verdade, com caridade, com amor. Mas vale muito quando a gente chama o irmão de canto para corrigir. A gente não pode ter medo de corrigir uns aos outros. A gente não pode ter medo de dizer, irmão, vem cá, vem cá, vem cá. Olha, aquele dia você falou uma coisa que você não deveria ter falado para mim. Olha, eu vi você tratando tal pessoa, você tratou ela com muita soberba, você tratou ela com muita prepotência. Ô irmão, olha, você está falando mal de outra pessoa. Não é bom que isso aconteça. Veja, a correção fraterna, ela vai despertando esse senso de humildade, ela vai despertando em nós essa correção. Você ama tanto o irmão. Veja, não é porque você se sente melhor do que o outro. Então nós temos que aprender a corrigir e a sermos corrigidos. A gente tem que ter humildade para corrigir e a humildade para ser corrigido. Então é tão bom quando a pessoa nos corrige na verdade, nos corrige na caridade. Olha que interessante,
Gente, pode ter certeza disso. Custa corrigir? Custa. Custa muito. Porque é muito mais cômodo você deixar a pessoa do jeito que ela está. É muito mais cômodo você não falar nada. José Maria Escrivá está dizendo que a correção custa, mas é um ato sobrenatural. É um hábito que você quer tirar, é um ato que você quer tirar a pessoa daquele limite que ela está, você quer elevá-la, você quer ajudá-la nesse processo de conversão. É mais fácil deixar a pessoa viver do jeito que ela quer. Mas um pai que ama seus filhos nunca deixa de corrigir seus filhos. Um pai que deixou de corrigir teu filho é porque deixou de amar. Por isso que Deus sempre nos corrige. Porque Deus nos ama. Nunca deixe de corrigir quem você ama. Nunca deixe de corrigir quem você ama. E essa pessoa pode ser até maior do que você, não tem problema. Quando a gente corrige no amor. Então pode acontecer que um leigo venha corrigir um padre. Não tem problema. Quantas vezes eu já fui corrigido pelos meus paroquianos? Quantas vezes eu já fui corrigido por pessoas menores do que eu? Não tem problema. Se essa pessoa quer o meu bem, se essa pessoa está me mostrando a verdade, obrigado porque você está me mostrando o que eu não vi. Obrigado porque você está mostrando os meus erros, os meus limites. Não tenhamos medo de corrigir. Quem ama, corrige. Quando o teu irmão pecar contra ti, chama ele em particular e corrige ele no segredo. Sem fazer na frente de todo mundo, sem fazer ele ser humilhado, mas chamar no particular e falar: irmão, não foi bom o que você fez. Isso faz bem? Isso faz bem. Custa, custa. Só que veja, é dessas omissões que terás de prestar contas a Deus. Porque o que pode acontecer? Eu começo a me omitir. Eu poderia ter corrigido aquele irmão, eu me omito. E dessas omissões, você um dia vai prestar contas a Deus. A gente não vai só prestar conta daquilo que a gente faz, a gente também vai prestar conta daquilo que a gente se omite. Deveria ter falado e não falei. Deveria ter corrigido e não corrigi. Papai, cuidado, papai e mamãe, não se omita na educação dos seus filhos. Enquanto você pode, fale. Enquanto você pode, eduque. Enquanto você pode, corrija. – 147. A correção fraterna, sempre que devas fazê-la, há de estar cheia de delicadeza, de caridade, na forma e no fundo, pois nesse momento és instrumento de Deus. Olha que bonito. Na correção fraterna, você está sendo instrumento de Deus para a vida daquela pessoa. Então, quando você, na verdade, está corrigindo, Deus está se utilizando de você para corrigir aquela pessoa. Para que aquela pessoa se emende, para que aquela pessoa se converta. Mas veja, tem que ser com delicadeza. Quando você faz com delicadeza, você ganha a pessoa. Quando você faz com amor, você ganha a pessoa. Agora, meu irmão, se você for com raiva, porque tem gente que vai corrigir o outro, mas corrige com raiva, corrige com ira no coração, aí você perde. A pessoa logo percebe, a pessoa começa a não aceitar aquilo, porque ela se sente ofendida. Então ela não aceita aquela correção e aí se torna pior. Quando eu vou corrigir alguém com ira, se torna pior. Papai e mamãe, às vezes você vai corrigir teu filho, mas vai corrigir com ira, vai corrigir com raiva, vai corrigir brigando, muitas vezes até querendo bater. Isso não resolve. Você faz com que seu filho se torne rebelde. Isso vai gerar cada vez mais rebeldia. Quer corrigir alguém? Delicadeza. Delicadeza. Encontrar as palavras certas. É tão bonito quando você vai corrigir alguém, você chama alguém, pede a Deus as palavras certas, comece a elogiar a pessoa, porque
às vezes você quer mostrar só um detalhe da pessoa, mas começa a falar o que ela tem de bom. Olha, você é maravilhoso aqui, você é maravilhoso aqui, você é maravilhoso aqui. Olha, agora, se você melhorar isso daqui, você vai ficar muito bom. Isso daqui tem atrapalhado. Olha, olha, tá vendo como você está indo bem aqui, está indo bem aqui, está indo bem ali? Então, faça isso. Olha, olha, isso daqui me parece que não está de acordo. Não humilhe a pessoa, que seja uma correção fraterna com delicadeza, com amor, e você vai ganhar o coração dessa pessoa. Essa pessoa vai te agradecer porque você a corrigiu. Eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que me corrigiram. Nem sempre foi fácil aceitar. Às vezes foi difícil. Mas é muito bom a gente ser corrigido. É muito bom. (148) Se souberes amar os outros e difundires entre todos esse carinho, caridade de Cristo, fina, delicada, apoiar-vos-eis uns aos outros, e aquele que estiver para cair sentir-se-á sustentado e urgido por essa fortaleza fraterna para ser fiel a Deus. Então veja, a gente tem que se amparar um ao outro, meu irmão e minha irmã. A gente não está aqui para se morder um ao outro, para competir um com o outro. Não, a gente está aqui para se ajudar um ao outro, para viver a caridade de Cristo, para se apoiar um ao outro. Vamos nos apoiar uns aos outros. Vamos parar de competir uns com os outros. Vamos parar de brigar uns com os outros. Vamos se apoiar. Você que mora dentro da sua casa com as pessoas da sua família, ei, vocês estão aí para se apoiar um ao outro. Para de viver guerra, para de viver em divisão, marido e mulher, para de viver em divisão. Dentro da sua casa, começa aí, apoie-se uns aos outros. Se alguém dentro da tua casa caiu, se alguém dentro da tua casa pecou, se alguém da tua vida, na tua vida, teus amigos, familiares, pecaram, caíram, o que nós temos que fazer? Levantar essa pessoa. Ser apoio um dos outros. Ei, meu irmão, você está caído, você errou, vamos, levanta, continua, força. Nós temos que ser essa fortaleza fraterna. Olha que palavra bonita. Temos que ser para os outros uma fortaleza fraterna. Que grande força é a fraternidade. Deus nos quer juntos, Deus nos quer unidos, Deus nos quer unidos, juntos nós somos mais fortes, ajudemo-nos uns aos outros. 149. Fomenta o teu espírito de mortificação nos detalhes de caridade, com ânsias de tornar amável a todos o caminho de santidade no meio do mundo. Às vezes, um sorriso pode ser a melhor manifestação do espírito de penitência. Temos que ter um espírito de mortificação. Uma alma mortificada. O que é uma alma mortificada? A gente renuncia aos prazeres deste mundo que nos levam ao mal, que nos levam ao mau caminho, que nos levam ao pecado. Renunciamos, mortificamos. Às vezes também mortificamos coisas boas para que a gente vá aprendendo a educar a nossa vontade. Então, por exemplo, a gente mortifica determinado alimento, a gente mortifica determinada situação, não porque aquilo seja ruim, mas nós estamos fortalecendo a nossa vontade, aprendendo a nos mortificar, para quando chegar a coisa ruim eu também saiba dizer não. Porque aprendendo a dizer não para coisas boas, eu um dia poderei dizer não a coisas ruins. Então eu vou me exercitando, dizendo não a isso, dizendo não àquilo, para quando chegar uma situação que eu preciso dizer não, eu tenho uma vontade mais fortalecida. Precisamos ser almas mortificadas. Precisamos tornar amável o caminho de todos. Torne amável o caminho das pessoas, ou seja, tem gente que tem o dom de desagradar.
Tem gente que passa na nossa vida só desagrada. Tem gente que passa na vida do outro só para causar o inferno. Você tem que ser uma pessoa que quando alguém passar pela sua vida, aquele alguém sinta o céu, aquele alguém sinta a presença de Deus, aquela pessoa sinta prazer de estar na tua presença. É bom estar com você, é bom falar contigo, é bom estar na sua companhia. Você tem que ser uma pessoa que contagia os outros. Olha que interessante. Um sorriso pode ser a melhor manifestação do espírito de penitência. Às vezes você não gostaria de sorrir para determinada pessoa. Sorria, nem que isto seja uma penitência. Ah, mas eu não vou estar sendo falso? Não, você vai estar sendo virtuoso. É muita virtude quando você, não querendo sorrir, você sorri para a pessoa. Quem fazia isso? Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela não gostava de determinada freira, mas quando ela passava por aquela freira, ela se mortificava, exercitava a virtude e sorria para a freira. Sorria para a freira. Mortificando. Não tenha medo de se mortificar para tornar mais agradável a vida de alguém. Ah, mas essa pessoa está tornando a minha vida desagradável. Então, torne agradável a vida dela. Torne agradável a vida dos seus irmãos. E eu tenho certeza que a tua vida ficará mais agradável. Fazendo a vida do outro mais agradável, a tua vida se torna mais agradável. Se você faz a vida do outro desagradável, pode ter certeza que isso vai retornar para você. Amém, meu irmão, minha irmã. O programa de hoje foi bom demais. Lembrando a você que toda quarta-feira nós estamos aqui às 10 horas da noite. Compartilhe. Todos os programas ficam gravados no meu canal do YouTube, Frei Gilson /Som do Monte. Vai lá, visite, se inscreva e aproveita todo o conteúdo. Também fica tudo no Canção Nova Play. Você pode acompanhar, tá certo? Que Deus te abençoe. Eu me encontro com você na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.